Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Queria deixar uma palavra para você no dia de hoje, uma palavra de vitória, uma palavra que vai fortalecer muito o teu coração, uma palavra de orientação e revelação, uma palavra que se encontra no livro de Salmos 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma palavra que Deus revelou ao meu coração e revelou ao teu coração, para que você venha ter uma maior orientação, revelação, instrução, através dessa palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra se refere no livro de Salmo como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E eu queria falar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, eu queria falar sobre alguns detalhes acerca da palavra de Deus que Deus deixou para a meditação neste dia de hoje. Eu queria falar sobre alguns detalhes. Eu queria falar sobre o versículo que declara uma menção sobre caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós sabemos que todos os pés de cada um de nós anda por caminhos, por lugares, por ruas. Os nossos pés, ele tem por orientação, revelação, através do coração de Deus, em ter uma orientação, em entrar, em caminhar pelos os melhores lugares que Deus tem preparado para nós. E eu queria falar para você, meu irmão, acerca sobre caminhos, os seus caminhos, os seus passos e as suas pernas. Seus caminhos, seus passos e as suas pernas. Sobre a questão do texto, do versículo, do capítulo e do versículo, nós sabemos que cada um de nós temos por hábito, por costumes e por até tradição, em tradição e até por escolhas, em escolher alguns caminhos e para nós ir por alguns caminhos, nós temos que usar os nossos pés, os nossos passos e as nossas pernas. E eu queria trazer essa reflexão para o seu coração, para o meu coração e para o coração daqueles que são ouvintes da palavra de Deus. Os seus caminhos têm sido os caminhos do Senhor? Os seus caminhos, os seus passos, as suas pernas têm andado, tem te levado pelos caminhos que Deus quer? Os seus passos têm sido como os passos do nosso Senhor Jesus Cristo? As suas pernas têm te levado por lugares, por caminhos, por veredas retas? Porque a palavra de Deus diz que os caminhos que nós andarmos, Ele pode nos levar ao caminho que agrada a Deus e a caminhos que desagrada a Deus. Tem caminhos que levam nós a lugares, e tem caminhos que os nossos passos e as nossas pernas levam a lugares que muitas das vezes são lugares convidativos, que nos convida, são lugares que é um banquete, e muitas das vezes esse convite, esses lugares que os nossos passos, as nossas pernas, os nossos caminhos têm nos levado, às vezes não são os caminhos que Deus traçou para nós. E eu queria dizer para você ter muito cuidado com seus caminhos, com seus passos e com suas pernas. Cuidado com os lugares convidativos, cuidado com os caminhos das oferendas, cuidado com os caminhos dos laços, porque tem caminhos que são convidativos, mas são caminhos de ofertas e de oferendas. Tem caminhos que são convidativos, mas são caminhos que não têm, que não é a lâmpada de Deus, nem a luz de Deus para os seus caminhos. Tem caminhos que são caminhos de oferendas, tem caminhos que são caminhos de laços, e tem caminhos que são caminhos de perdição, caminhos sem volta, caminhos do fracasso, caminho das velhas práticas. Tem caminhos que nós, às vezes, achamos que estamos andando para frente, mas nós estamos andando para trás. Tem caminho do fracasso, caminho das velhas obras, das velhas práticas, coisas
hábitos e costumes que nós já largamos há anos atrás, que não agradava a Deus. Às vezes nós tornamos a fazer as mesmas coisas devido ao caminho que nós traçamos, que nós escolhemos e que nós achamos que é da vontade de Deus. No livro de Provérbios tem um versículo, capítulo, e o versículo fugiu um pouco agora na memória, mas o versículo diz assim: há caminho que parece ser perfeito ao coração do homem, ou aos olhos do homem, mas no final desse caminho é caminho de morte, ou caminho de perdição, depende da tradução da Bíblia. Então, tem caminho que aos nossos olhos ele parece ser perfeito, ele parece ser ótimo, ele parece ser excelente, ele parece ser uma boa escolha, ele parece ser algo que nos dá prazer, algo que nos, aparentemente, né, naquele momento, né, nos traz aquela breve, né, ou momentânea, né, alegria, mas depois ele pode gerar, né, umas situações ou algumas consequências que pode ser muito indesejável. Pode ser, consequentemente, se nós, né, tornar esses caminhos e esses locais que são convidativos, que nos convida a nós entrar ou a nós estar, né, ele pode nos levar à perdição, porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser perfeito ao coração do homem, mas no final é caminho de morte. Tem caminho também da popularidade, tem caminho também do reconhecimento, tem caminho também da fama, caminho do status, né, tem caminho que são também caminhos que você, né, quer se tornar, né, socialmente conhecido, mas às vezes, né, Deus está te separando para algo grande, para que o conhecimento dessa popularidade ou dessa sociedade venha a ser moldada, venha a ser lapidada através do trabalhar de Deus na sua vida. E você não tem deixado, né, a lâmpada de Deus e a luz de Deus, nem a lâmpada para os pés. Você tem andado descalço. Quando um homem e uma mulher não obedecem os mandamentos de Deus, ele pode ou ela pode estar com o melhor, ele pode estar com o melhor sapato, com a melhor roupa, com o melhor terno, a melhor bermuda, né, com a melhor camisa ou camiseta ou camisa polo, ou qualquer camisa ou qualquer roupa, e ela pode estar com o melhor vestido, com o melhor salto, pode estar do jeito mais belo e mais lindo que um ser humano pode se arrumar. Mas se não estiver essa lâmpada nos pés, nem as luzes nos caminhos, se não estiver no direcionamento de Deus, a palavra de Deus diz que é uma cilada. A palavra de Deus diz que se você não estiver sobre a luz da palavra de Deus, você está indo para uma enrascada. Desculpa estar falando isso aí, mas é a palavra que eu tenho do meu coração que Deus colocou para te dizer. Você está indo para uma grande enrascada. Você está indo para um lugar de problema. Você está indo para um lugar de desgraça. Você está indo para um lugar que vai acabar com a sua vida. Você está indo para um lugar que está trazendo um problema terrível para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, né, para a sua companheira, para o seu companheiro, para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos, para os seus parentes, para os seus familiares, e já está sendo visto como escândalo. Já está sendo visto como escândalo. É tão frequente o seu caminho, é tão frequente o seu espaço, né, e por onde as suas pernas te levam, porque é evidente que lá na frente é o que está escrito no livro de Provérbios. É claro que está prestes a se cumprir. Não é que a palavra de Deus sobre a tua vida hoje era para te amaldiçoar, não, é para te abençoar, né? É por isso que a palavra de Deus nos adverte, né, que há caminho que parece ser perfeito ao homem ou à mulher, mas lá no final, né, ele encontrará a morte, né? É caminho de morte. Então tem homem, tem mulher, tem moço, tem moça, tem rapazes, tem pessoas que acham que conhecem muito a vida. Aí acaba querendo fazer, né, tudo quanto é coisa, ou tudo quanto é doideira, né, querendo ir por qualquer caminho, ou por qualquer lugar, ou por qualquer cidade, ou por qualquer país, né? As pessoas parecem que são donos de si, mas nós não somos. Nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que andar por revelação, por visão, por orientação da palavra de Deus. Eu quero dizer, né, para você que está ouvindo a tua palavra, não importa a tua idade, nem se você é homem ou mulher, ou se é de idade ou de menos idade, ou se é de meia idade. Eu quero dizer para você, não saia do caminho. Não saia. Mas qual caminho, pastor João Carlos? É o caminho do Senhor. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você insistir por esses caminhos que você tem andado, você vai ter que se retratar com Deus. E se você tiver que se retratar com Deus, você se prepara.
É muito fácil você ganhar uma peleja, né, com um homem, ou uma mulher com uma mulher, um homem contra outro homem. É muito fácil a gente resolver a questão. É muito fácil a gente achar que nós podemos fazer o que bem quiser, né, e o que nós quisermos, o que nós escolhermos e o que nós, né, fazermos. Mas pode ter consequência, principalmente se Deus tem você, né? Se Deus tem por você desde o ventre da sua mãe como escolhido dele. Então você aí então que fica mais difícil ainda. Deus te escolheu como propriedade exclusiva dele. Deus tem algo a fazer na sua vida. Você não vai ter paz. Eu sinto muito dizer isso. Se você for escolhido por Deus para uma grande obra, você não tem escolha. Você não tem como você lutar contra quem é mais forte do que você. Deus pode deixar você viver, né, o teu querer ou andar pelos seus caminhos por um tempo. Mas quando Deus requerer aquilo que é dele, porque ele que te deu a vida, ele que te colocou no mundo, não pensa que foi seu pai, sua mãe, não. Não, Deus, a realidade é essa. Quando Deus te projetou nos céus, e quando Deus projetou seu pai e sua mamãe no céu, quando Deus projetou a humanidade no céu, nem a terra existia ainda, nem os mares, nada existia. Deus projetou tudo primeiro, a natureza, a terra, ele projetou, mas antes disso tudo, nós já estávamos no coração de Deus. Então Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então eu queria que você se apegasse muito sobre essa palavra e sobre seus caminhos, e sobre seus pés, sobre seus passos e suas pernas, e sobre os lugares que você tem ido, tem entrado e tem frequentado, e sobre pessoas também. Será que essas pessoas que tem levado a você ir nesse lugar, será que essas pessoas querem o seu bem? Será que essas pessoas estão na orientação, na revelação da direção da palavra de Deus? Será que são as pessoas certas que Deus está querendo que você que esteja à sua volta? Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Porque a palavra de Deus que Deus me deu hoje, Deus me deu essa palavra como um corretivo, dizendo para você se atentar com seus caminhos e para você prestar bem atenção aonde você coloca o seu pé, os seus passos e as suas pernas, por esses lugares convidativos, lugares que são profanos aos olhos de Deus, lugares que tem homens maldizentes, mulheres maldizentes, mulheres que não têm postura, né? E homens também, que não têm a postura segundo o coração de Deus. Não tem respeito para com o próximo, não tem respeito para com as famílias, não são pessoas sociais, são antissociais e são pessoas, muitas das vezes, revoltadas, cheias de ódio, de raiva, de rancor, são contendeiros e pode te levar a ser semelhante a eles se você não se afastar dessas pessoas, desses caminhos e desses lugares que você tem entrado. Vícios, né, têm te dominado, né? Hábitos que você já não consegue mais largar, palavras que você já não consegue deixar de repeti-las todo dia. Você não falava desse jeito, você não olhava desse jeito, você não andava desse jeito, mas através desses caminhos que você tem andado, e por esses caminhos, por esses lugares, com essas pessoas que você tem andado, Deus tem falado ao meu coração que você está se tornando outra pessoa. Você já não é mais a pessoa que o papai, a mamãe, né, que o irmãozinho, que a irmã, né, que a titia, o titio, o vovô, a vovó, né, que o amigo de infância que foi criado junto. Todo mundo já diz, eu já não conheço mais fulano, não conheço mais ciclano, seja você homem ou mulher, um moço ou uma moça, seja você já de idade, já de cabelinho branco, né, ou seja você mais jovem ou não, seja você, principalmente se você tem, né, a sua companheira, o seu companheiro, né, aí que você tem que ter mais postura ainda, né? E você que mesmo assim sendo solteiro, seja lá qual idade você estiver, sendo homem ou mulher, mas as pessoas já não te conhecem muito, as pessoas já não vê mais, né, aquela pessoa que conheceu anos atrás, né, que tinha, né, era de boa aparência, né, de aspecto bom, né, com um sorriso verdadeiro, transparente, era alegre, era sorridente, sempre trazia uma palavra boa, sempre tinha uma palavra, né, amiga, ou uma palavra, né, uma palavra que convidava as pessoas para estar à sua volta ou estar, né, a mais perto ou o possível, né, da tua pessoa, porque você era aquela pessoa que agradava a todos, mas agora as pessoas já estão te desconhecendo, né? Você se tornou uma pessoa agressiva, uma pessoa cheia de hábito, cheia de rancor, cheia de ódio, né? A boca já não sai mais as palavras puras, mas sim impuras, palavrão, né? Palavrão toda hora, a todo momento, xingatório, né? Já não pode deixar mais uma criança, né, uma moça, ou um moço, ou um adolescente mais perto, né, da tua pessoa, seja você homem ou mulher. Mas a palavra de Deus diz porque você saiu fora dos caminhos, porque a lâmpada que sempre foi luz para o seu caminho, né,
não tem como mais, né, te orientar, né, te limpar por esses caminhos que você está entrando. Porque Deus, ele não entra nesses lugares que você tem entrado. Você tem que convidar Deus, né, para entrar na sua vida novamente. E ainda há tempo ainda para você voltar e se retratar com Deus e se consertar com Deus. Porque a palavra de Deus fala no meu coração que se você não se retratar, não parar, você só vai de espinhadeiro abaixo até, né, chegar à morte. É uma palavra triste de dizer, mas eu tenho que falar. A palavra de Deus diz, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu já falei sobre essa revelação que Deus me deu, é sobre caminhos, sobre pessoas, sobre espaços, sobre por onde as suas pernas têm levado, sobre por onde, pelos lugares convidativos que você tem entrado, né? Às vezes lugares que são mais lugares para adulto, né? Onde tem aquelas oferendas, aquelas coisas oferecidas, né? Aquelas pessoas que se oferecem os seus próprios corpos. E na maioria das vezes você deixou a tua família em casa para ir por esses lugares. Então são caminhos, são lugares convidativos. Lugares convidativos são caminhos de oferenda, são caminhos tortuosos, são sendas tortuosas. Deus está muito triste com isso, eu queria te dizer isso. Deus está muito triste com isso. São caminhos de laços, caminhos de perdição. E Deus fala no meu coração que para você voltar ainda, que ainda há tempo, né? Que esses caminhos sem volta que você está andando, e esses caminhos são caminhos do fracasso, são caminhos das velhas práticas, são caminhos estranhos aos olhos de Deus e são caminhos que não são bíblicos, são caminhos que são caminhos que por si mesmo ele fala, né, coisas que não condizem com a palavra de Deus, são caminhos que não são de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é de um jeito, né, mas você está indo de outro jeito, né? Você está sendo uma pessoa que está fazendo coisas, né, que não condizem com a palavra de Deus. Esses caminhos são caminhos do engano. Deus manda te dizer, são caminhos do engano. Você está enganado. Isso aí pode ser muito bom para sua carne,